Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, boa noite a todos os alunos da primeira série do ensino médio. Alunos que são da Rede Seduc, que tem parceria aqui com o canal Educação, estão nos polos assistindo às aulas, estão no YouTube acompanhando as aulas, sempre aí atentos ao conteúdo que nós transmitimos aqui no nosso programa de educação mediado por tecnologia. A todos os nossos alunos, boa noite, tá, gente? Vamos começar aqui a nossa aula, dando boa noite lá para o pessoal de São Pedro, que está aqui ligado. Deixa eu ver quem mais aqui. E também não vi aqui, só vi São Pedro, que está bem pequenininha aqui os usuários da sessão aqui. Palmeira do Piauí também, tá? Boa noite a todos os nossos alunos, aos professores mediadores lá da cidade. Monte Alegre também, né? Ponto. Monte Alegre, São Pedro e Palmeira do Piauí. É o Santiago, nosso gerente aqui do chat, ele é que manda aqui no chat, está sempre aqui se comunicando dentro da nossa plataforma, tá bom? Vamos dar continuidade ao arcadismo português. Estamos falando aí da figura emblemática do Bocage. Vamos trabalhar mais um pouquinho aí do Bocage para a gente poder articular aí essa impressão. Literatura portuguesa é o nosso foco. Arcadismo, época literária do século XVIII, e vamos lá à nossa exposição. Os Árcades amavam essa cena aí, né? Um local tranquilo, ameno, um local onde eles viviam as boas épocas do ano, preferencialmente um lugar rural, né? Já que a gente vê aí, ó, esses montes, essa espécie de fazenda, e as representações daquilo que seriam os mais importantes e equilibrados membros dessa sociedade. É esse arcadismo que fala sobre uma vida campestre, que monitora ou valoriza as pessoas que escolhem esse estilo de vida, e os semblantes dessas pessoas mostram sempre tranquilidade, já que eles estão sempre em equilíbrio. É uma época histórica muito interessante e que traz alguns pontos importantes a serem trazidos. Dentro daquilo que seria, né, a literatura Árcade, é o fim da chamada Era Clássica, né? Nós falamos para vocês da Era Clássica, quando já nesse ano mencionamos a literatura Árcade, né? Ou melhor, a literatura do classicismo, Luiz Vaz de Camões, e aqui no Brasil, quinhentismo. Depois a gente tem a literatura barroca, e agora nós temos o setecentismo, né? Vem de 1700, que é a literatura Árcade. Então, esses autores todos aqui, essas épocas, eles tinham como característica prioritária, gente, ó, trazer para vocês recursos como a questão da perfeição formal. Era uma das categorias, né, comuns de pensamentos que a gente vai encontrar. Todos eles defendem um rigor formal. Vou colocar aqui, nem vou colocar perfeição não, vou colocar a palavrinha mais propícia aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Vou botar um roxo aqui, pronto. Rigor formal. Pronto, rigor formal. Todas tinham características diferentes, certo? Não tem problema ser diferente. Só que todas elas cumpriam, todos eles representantes dessas escolas cumpriam com rigor formal, com rigorosidade as formalidades pelos grupos aí trabalhados, tá? Então, são diferentes, mas existia algo que unia. Por isso, essa visão clássica aqui, ó, por isso esse nome. É clássico por quê? Porque desde a antiguidade clássica, nós temos essa ideia de que a literatura ela tem que expressar aí essa representação da perfeição, tá bom? Então, a gente vai poder identificar aqui. E é nesse último evento aqui, chamado de arcadismo, está aqui até o nosso ilustre representante,
que vai em Portugal de 1756 até 1825. O que vai acontecer aqui? 1825 já é o início, né, do romantismo em Portugal, da fase do chamado da era romântica ou moderna, com o aparecimento de uma literatura bem diferenciada. Então, a produção literária chamada de neoclássica foi feita dentro das Arcádias e tem, em Portugal, o principal nome aqui que a gente já sabe, é Manuel Maria Barbosa do Bocage, tá? O contexto histórico mostrava a presença do iluminismo, porque era preciso se discutir toda essa política, né, essas questões sociais, que interferiam. E já no final do século XIX, a gente também vai contar com uma movimentação diferente aí em relação a grandes transformações. A França muda seu sistema político completo, com aí o fim das monarquias absolutistas, principalmente por conta da Revolução Francesa. E os ingleses, eles se modernizam, né? Adotam uma tecnologia como um dos aspectos mais importantes, porque nesse exato momento eles avançam em torno dos princípios capitalistas para acumular mais e mais riquezas. Então, é importante a gente saber aí esses aspectos necessários. O movimento Arcade em Portugal teve forte presença da Igreja Católica. Ou melhor, a forte presença da Igreja Católica em Portugal não fez deste país um lugar fértil para os ideais iluministas. Não foi. Por quê? Porque os iluministas, eles eram anticlericais. Uma das características aqui, ó, era apresentar esse anticlericalismo. Clerical é a referência ao clero, ou seja, aos administradores e importantes membros da Igreja Católica, e quando você se trabalha com essa postura anti, é porque você é completamente contrária a esses elementos, tá? Nesse exato momento, a gente vai encontrar aqui, ó, a marca desse atraso com o surgimento de academias muito tardias, né? E que muitas vezes não prosperaram nessas revoluções políticas e nesses posicionamentos políticos a serem trazidos. Tanto é que a gente tinha na figura do déspota Marquês de Pombal, que é esse cidadão que está bem aí ao meio, a representação de tudo aquilo que os iluministas vão combater, o poder absoluto na mão dessas pessoas, tá? Então, esses nobres, né, vestidos elegantemente para os padrões da época, eram pessoas que não estavam nem aí para as ideias de justiça social, né, para aquilo que seria essa expressão positiva. E aí a gente vai encontrar, em 1º de novembro de 1755, a cidade de Lisboa sofrendo uma terrível calamidade, né? Nós vamos encontrar a cidade arrasada por um terrível terremoto. Toda a cidade foi praticamente colocada ao chão. Quase nada conseguiu sobreviver àquele terremoto, né? Mais de 9.000 prédios foram destruídos e mais de 40.000 pessoas morreram soterradas em decorrência dos ferimentos, já que foi impossível o socorro das vítimas dessa situação. Esse contexto faz lembrar a figura e aquilo que seria a ascensão do Marquês de Pombal. Sebastião José de Carvalho e Melo era o famoso Marquês de Pombal. E ele trouxe um dos administradores, né, de Portugal, ligados ao rei de então, e aí ele trouxe, vamos dizer assim, nesse momento caótico, ideias extremamente importantes para a reconstrução da cidade de Lisboa, né? E aí a cidade de Lisboa precisava de dinheiro. E uma das colônias em que existia uma concentração de riquezas muito forte era a colônia brasileira. Então o Marquês de Pombal nem pensou duas vezes. Partiu rumo ao Brasil para poder melhorar o sistema de cobrança da população para que Portugal pudesse reconstruir a sua capital, já que havia sido devastada. E isso, gente, foi feito de uma forma tão truculenta
tão truculenta que ele passou a ser uma figura histórica das mais violentas dentro desse aspecto da exploração. O Marquês de Pombal literalmente usou todo o ouro que saiu aqui das Minas Gerais para reconstruir a cidade de Lisboa. Era tanto ouro que pôde construir a cidade de Lisboa e outros prédios extremamente suntuosos, como era o convento de Mafra, por exemplo. Um convento em uma área de 10 hectares, né? E aí, com mais de 5.000 portas, não sei quantos mil escadarias, para ser a representação daquilo que o rei de Portugal queria, que era a promessa paga à Igreja Católica pelo processo de reconstrução da cidade de Lisboa. Então, uma das práticas, né, que o Marquês de Pombal mais se utilizava era o autoritarismo. Quem era inimigo do Marquês de Pombal sofria nessa época, porque ele perseguia de forma implacável, ele trazia aí a ferro e fogo as leis, principalmente que beneficiavam os portugueses e massacravam os brasileiros. Os brasileiros eram tarifados por aquilo que os portugueses levavam para Portugal. Então, levavam o ouro e ainda o nosso dinheiro em forma de impostos. Então, é uma figura que mostra que realmente Portugal andou longe daquelas ideias de reforma iluminista, né? Principalmente por conta daquilo que seria, né, a mudança do pensamento político dessas pessoas, né? No caso dos administradores, que foram conhecidos, você deve lembrar, lá nas aulas de história, como déspotas, né? Déspota é uma pessoa intransigente, uma pessoa que não abre a guarda para a opinião de ninguém. É o pensamento dele, de forma tirana, que é validado naquele momento. Então, não se muda essa expectativa aí. Então, foi nesse contexto que surge aí essas representações políticas, né, gente? E o Bocage, gente, ele não tem muito aí a defender, no sentido daquilo que seriam as ideias políticas iluministas. Já que o iluminismo, vamos dizer, não pegou muito em Portugal, por conta principalmente desses administradores que não deixaram essas ideias sociais evoluírem, a gente vai encontrar aqui ele enveredando por um outro caminho, que inclusive faz com que ele transite do arcadismo para o romantismo, né? O Bocage ele é considerado o maior poeta do arcadismo em Portugal. E apesar de ter deixado a fama de poeta satírico, de ter criticado pessoas e instituições, principalmente políticas, né, ele é sempre visualizado como um dos grandes poetas líricos da literatura portuguesa. Como todo autor Arcade da época, adotou um pseudônimo, gente. Olha, os pseudônimos eram formas em que os portugueses, né, Elmano, Sadino, em que os Árcades, em geral, escondiam as suas identidades. Como a gente viu, né, era muito comum essas pessoas fazerem parte de Arcádias, que eram grandes grupos, né, em que eles se reuniam com uma certa frequência para tocar informações literárias, né? Trocavam informações de literatura, discutiam um pouquinho da política, né? Faziam todas essas informações diferenciadas aí dentro desse momento, tá? E aí a gente vai ver que o Arca de Bocage, ele faz parte dessas Arcádias, mas necessariamente como elas não eram grandes focos de representações políticas, né? O que acontecia lá era o trivial, era falar dos pastores, das ovelhinhas e propor textos que se resgatavam aí a literatura mitológica, tá? Aqui no Brasil a gente vai encontrar um arcadismo mais vigoroso, né? No sentido de que os portugueses não tinham por que discutir política, já que eles eram os dominantes, mas os dominados, que eram os brasileiros, discutiram. E muitos desses escritores, como é o caso do Tomás Antônio Gonzaga, usaram esses subterfúgios da escola
a Arcade para produzir obras críticas ao governo de Portugal. Aí você deve se lembrar que a gente já trouxe aqui para vocês a história do Cartas Chilenas, né? Que mostra essa visão crítica que o Tomás Antônio Gonzaga tinha em relação desse movimento como é que se diz, colonialista, né? Exploratório, exagerado que se fazia sob a orientação do Marquês de Pombal aqui no Brasil, tá? Então, aqui, olha, ele surge dentro da literatura, escrevendo sobre aí as mensagens árcades e acaba se tornando uma referência importante. O próprio nome do movimento faz referência à Arcádia. Arcádia, gente, para quem não sabe, era uma região na Grécia onde, segundo a mitologia, os pastores levavam os seus rebanhos. Era uma região de prado, ralo, ou seja, de verde, né, de graminhas propícias lá para as ovelhinhas gregas comerem e se alimentarem. E lá nessa região campestre, as pessoas ficavam, vamos dizer assim, à disposição dessa natureza, dentro do contato da natureza. Por isso que aquela idolatria que eles fazem em torno da vida simples é um dos pontos importantes a serem trazidos. Tá aí, gente, olha, aquilo que seria o original de uma das obras de Tomás ou de Manuel Maria Barbosa do Bocage, né? E, inclusive, ó, a homenagem do próprio governo português a um dos principais escritores da poesia clássica daquele país, tá? As moedas, antes do euro, né, cada país tinha sua moeda, e aí os portugueses tinham moedas com as ilustrações dos poetas, que repercutem de forma positiva. E aí a gente vai poder analisar alguns textos aí importantes, tá? Em relação àquilo que o Bocage fazia. Se você vê aí essa foto, você vê assim, 4ª edição, em cima desse brasão. Isso era um indício, gente, de popularidade, tá? As edições são as tiragens, né? Você manda a edição, é quando você prensa uma quantidade de textos e a partir dessa prensagem você comercializa. Acabou aquela quantidade de textos prensados, você manda fazer uma nova remessa. Aí as regras editoriais chamam essa nova remessa de 2ª edição. E se você observar, a gente vai poder perceber que dentro dessa expectativa aí, nós já vamos ter o quê? Nós vamos ter uma 4ª edição. Então, era um autor popular, vendável, né? Quando as pessoas estavam lá, eles, é claro que, notoriamente, isso acontecia aí de se transformar nessa expectativa popular, tá bom? Olha, polvorosa ilusão de eternidade, terror dos vivos, cárcere dos mortos, d'almas vãs, sonhos vão, chamado inferno. Sistema de política opressora, feio que a mão do déspota, dos bonzos, do forjou para a boçal credulidade. Dogma funesto que o remorso arraigas nos termos corações, e a paz lhe arrancas deixa eu ver o que mais, lhe arrancas dogma funesto, detestável crença que envenena delícias inocentes. Nós vamos observar aqui, olha, que por conta desse soneto, né, de 1798, o Bocage recebeu ordem de prisão, ficou preso, né, em várias penitenciárias da época em Portugal. Por quê? Por conta daquilo que ele acaba discorrendo sobre o sistema político opressor. Inclusive, ele coloca, olha, dentro dessa condição negativa dos déspotas, a referência a todos esses elementos que fazem parte. E aí, gente, olha, dentro desse ano, rapaz, ele procurou aí realmente coceira para poder se coçar, porque não existia, como a gente já viu anteriormente, todo esse apoio às ideias iluministas em Portugal. Então,
os portugueses, e principalmente o governo, né, não atentou para esse tipo de posicionamento, não aceitava esse tipo de posicionamento de criticar o sistema político, né? E principalmente a regência e as administrações públicas relacionadas a essa regência. Então, acusá-los de despotismo, de opressão política, foi demais. O Bocage foi preso, acusado de impiedade e antimonarquismo, e foi condenado e passou vários meses na masmorra, em vários lugares, Limoeiro, nas masmorras da Inquisição, no claustro de São Bento, nos conventos oratorianos, até se conformar com as convenções religiosas e morais da época e se retratar, sair daquele espírito satírico que ele adotou, que foi responsável por essa, ou melhor, não era bem satírico, era mais crítico, né, dessa época, e pedir desculpas e nunca mais tocar no assunto. Foi o que aconteceu com o Bocage, tá? Ao voltar à liberdade, Bocage levou uma vida dedicada à tradução de autores latinos e franceses, né? E na produção de seus textos, né? Principalmente nas linhas amorosas que nós vamos encontrar aí dentro da sua produção. Está aqui. Nascemos para amar. A humanidade vai, cedo ou tarde, aos laços da ternura. Tu és doce atrativo, ó formosura, que encanta, que seduz, que persuade. Enleia-se por gosto a liberdade, e depois que a paixão na alma se apura, alguns então lhe chamam desventura, chamam-lhe alguns então felicidade. Qual se abisma nas lôbregas tristezas, qual em suaves júbilos discorre, com esperanças mil na ideia acesa. Amor ou desfalece, ou para ou corre, e segundo as diversas naturezas, um porfia, este, aquele morre. Tá aí, olha, um azulejo em homenagem ao Bocage, né? E principalmente aquela ideia romântica, né, de expor aí essas sentimentalidades. Nascemos para amar já é um prenúncio de um sentimentalismo reinante. Não era uma característica aí árcade, gente. Por quê? Porque o amor árcade, vamos colocar aqui, ó, o amor árcade, ele tinha uma convenção, né? Ele era contido, tá? Então, era para ser um amor sem grandes afetamentos. Mas aí ele vai dizer, ó, nascemos para amar, laços de ternura, encanta, seduz e persuade. Como se você não pudesse, né? Não pudesse aí ter outro sentimento que não a arrebatação aí para esse momento. A Mariana está pedindo um alô para o Luiz Fernando, Mariana, Vitor, o Cleison, o Bruno, o Gustavo, o Luiz Vaqueiro. Tuas fotos só dizer, Mariana, de onde é que vocês estão falando, viu? Qual é a cidade que vocês estão falando? Um abraço a todos os nossos alunos aí do canal Educação. Então, gente, o amor árcade é contido. E falar sobre essa paixão que na alma se apura, gente. Aqui a gente vai observar que uma das características importantes desse autor é apresentar o chamado modernismo não, gente, espera aí. Pré-romantismo. Vou botar aqui. Pré-romantismo, tá? Então, uma das características romantismo do nosso Bocage foi antecipar essa ideia de paixão alucinada e principalmente desses conflitos, olha, triste, ora jubilosos, ora extremamente desgastados, ora, vamos dizer assim, vivos, né?
E a gente vai poder analisar essas construções sempre muito desenvoltas nesse momento, tá bom? Bom, Bocage também, ele era um grande admirador da produção de Luiz Vaz de Camões, tá? Inclusive, ele escreve esse poema aí, Camões, grande Camões, quão semelhante acho teu fado ao meu, quando os cortejo. Olha, ele também é modesto, né? Fala que o sofrimento, eles são muito parecidos no sofrimento, né? Igual causa nos fez perder o tejo, arrostar com sacrilégio gigante. Como tu, junto aos Ganges, sussurrante da penura cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vãos, e em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Ludibrio como tu, da sorte dura, meu fim demanda ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. É claro, ele se compara ao Camões, aí de uma forma, ele diz, olha, quão semelhante somos nós dois. Pelo fado, o fado é o peso, né? São aqueles problemas lá, né? E, Ave Maria... Aqui o Vitor do Brejo está pedindo um alô pro Cleison. Agora, eu acho que o Brejo é lá de São Pedro, né? São os nossos alunos lá de São Pedro, que devem estar utilizando também o chat aqui para acompanhar as nossas aulas, tá? Vamos lá, gente. Aí, ó, ele fala que realmente Camões, ele teve várias inspirações, foi um autor que também viveu grandes paixões, né? Mas que no final ele diz, olha, nós somos, você é meu modelo, mas a tristeza é que eu imito você na literatura, ou eu tento imitar você nas dores da vida, né, nos sofrimentos, principalmente amorosos, como ele coloca lá na segunda estrofe, mas ele não consegue imitar aí nos dons aí da natureza. Ou seja, o Camões, para ele, é o grande mestre, né? E aí ele faz essa reverência a essa figura importante. Bocage deixou a fama de poeta satírico com o tempo, e o seu nome se tornou símbolo de contador de histórias picantes e obscenas, né? Inclusive aí tem uma farta literatura erótica associada à autoria do Bocage, né? Por outro lado, Bocage produziu também os mais belos poemas líricos, ao ponto de ser colocado ao lado de Camões e Antério de Quental como figuras máximas da poesia lírica amorosa portuguesa, tá? Então é importante aí a gente também trazer para vocês essa representação. Então, a vida de Camões, muito intensa, né? Fez com que a gente também pensasse que, por ele ter tanta propriedade para falar de paixões, né? Vamos dizer assim, é porque ele tinha muita experiência de vida, era um cara assim de grandes representações muito interessantes, né? Desenvolveu essa veia amorosa porque vivia em relacionamentos amorosos, intensos, passionais e que traziam até certos desconfortos, né? E os seus dramas existenciais, eles são passados numa linguagem aí acessível aos padrões da época, que o transformou num poeta extremamente popular. Então, já na época em que ele existia, o Luiz Vaz, ou melhor, o Bocage, ele já se transforma nesse poeta de extrema popularidade em Portugal pela essa linguagem mais acessível, né? O ciúme é a tônica de muitos versos, refletindo sua insegurança em relação ao objeto amado, né? Meu ser evaporei na lida insana. Meu ser evaporei na lida insana do tropel das paixões que me arrasta. Cego eu cria, né? Mísero eu sonhava, em mim quase imortal a essência humana. De que inúmeros sóis a mente ufana, existência falaz, não me dourava. Mas eis sucumbe a natureza escrava ao mal, que a vida em sua origem dana.
prazeres, sócios meus e meus tiranos. Esta alma que sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganho um momento o que perderam anos. Saiba morrer o que viver não soube. Então aqui a gente já vai poder observar a intensidade da alma do nosso Bocage, né? Isso faz com que a gente possa perceber essa relação ultrarromântica, quase que antecipando o ultrarromantismo lá dos ingleses byronianos, que se entregavam a essas paixões e mostravam essa sede de vivê-las ou então morrer, porque não era concebível, né, para esses autores essa representação sem essas grandes paixões. Gosta de interjeições, gosta de vocativos fortes, gosta dessa linguagem muito, muito emotiva. Isso faz com que o Bocage se transforme em um precursor do movimento romântico. Sua poesia individualista e pessoal foi uma antecipação do que seria o romantismo do século XX, né? Então, ele está aí, ó, já antecipando esses eventos que acontecem já dentro desse momento. Bom, vamos para a atividade, já que a gente trouxe para vocês aqui várias representações. Vou pedir aqui ao nosso diretor de imagem que dê 3 minutinhos para que você possa ler o texto, tentar entendê-lo e já analisar as questões aí para a gente poder dizer se é verdadeiro ou falso. 3 minutinhos, por favor. Ok, gente, ó.
Vamos lá. Já sobre o coche de ébano estrelado, deu meio giro a noite escura e feia, que profundo silêncio me rodeia, neste deserto bosque a luz vedado. Jaz entre as folhas, zéfiro abafado, o tejo adormece na lisa areia, nem o mavioso roxinol gorjeia, nem pia o mocho às trevas costumado. Só eu velo, só eu pedindo a sorte que o fio, com que está minha alma presa, a vil matéria lânguida me corte. Consola-me este horror, esta tristeza, porque a meus olhos se afigura a morte, no silêncio total da natureza. Vejamos aí, olha, o que é que ele falou nesse poema. Está presente no texto o seguinte traço da poesia de Bocage: temática religiosa, a idealização do locus amenus, a quebra dos padrões formais do clássico, a supremacia dos efeitos sonoros em detrimento da ideia, ou a linguagem emotivo-convencional. Veja bem, ele está falando da noite escura. Já sobre o coche de ébano estrelado, deu meu giro a noite escura e feia, que profundo silêncio me rodeia, neste deserto bosque a luz vedado. Então, a gente vai poder observar que ele faz esse processo de construção aí de uma... Aí ele diz, jaz entre as folhas zéfiro abafado, o tejo adormece na lisa areia. Nem o mavioso roxinol gorjeia, nem o pio mocho as trevas costumadas. Então, aqui a gente vai poder identificar a referência, né, ao locus amenus, um local tranquilo, já escuro, onde até o roxinol também já está deitado. O rio, por exemplo, né, o Zéfiro, que é a figura mitológica que representa o deus do vento, né, já está dormindo, por isso que ele diz, jaz entre as folhas, ou seja, como se ele estivesse já naquele processo de equilíbrio, né, de não estar aí nessa agitação. Então, quando ele fala sobre essa representação, ele descreve o local. E como o poeta é um poeta Árcade, sempre eles vão construir essa referência aí de forma positiva ao local em que eles vão estar, tá bom? Podemos fazer aí a leitura da segunda produção ou da segunda questão da nossa noite. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali, beijando-se, os amores incitam os nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto o roxinol suspira, ora nas flores a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a noite me causara. Muito bem. A gente vai encontrar aí, ó, várias características importantes do arcadismo. A presença da musa pastoril, a Marília, né? A referência ao pastoralismo, flautas, a referência aos elementos da mitologia, zéfiros e amores. Ó, atente para o fato que o amor está grafado com inicial maiúscula. Não é o amor comum, é o amor cupido. O Zéfiro é o deus do vento, são os meninos, os deuses do vento, e os amores são os cupidos, né? E aí os amores estão se beijando, e aí o beijo acaba despertando nele a paixão, os óculos, né? Ósculos ardentes, na verdade, ele fica excitado em ver aquela cena de pura satisfação, né? As plantas inocentes, as borboletas de mil cores, sempre trabalhando, ó, com essa questão do locus amenus. Tudo bem bonitinho, bucólico, né? Todo mundo bonitinho, arrumadinho.
e naquele arbusto o roxinol suspira, as abelhinhas párias, tudo, tudo, tudo. É um alegre campo. Mas tudo que se vê, se eu não te vir, ou seja, essa natureza pode ser tão bonita, belíssima, pode ser uma natureza belíssima, mas se ele não vê, ele não sentia essa. Se ele não te vira, ele se sentiria triste, porque a sensação de alegria dele vem dessa referência a esse encontro com ela nessa natureza tão aprazível, tá bom? Então, a alternativa, olha, no conteúdo do poema, encontramos uma das características mais marcantes do arcadismo: paisagem bucólica, pessimismo irônico, conflito conflito dos elementos naturais, filosofia moral ou desencanto com amor. Acabamos de falar do bucolismo, ou paisagem bonita. Ele gosta tanto, mas ele diz, olha, foi linda a paisagem, mas se você não tivesse, se eu não tivesse lhe visto, eu ficaria triste. E mesmo essa beleza toda, não seria capaz de me alegrar. Dá tempo para a última? Dá tempo. Novamente, a musa Marília, né? Marília, a musa dos pastores árcades portugueses. Vem, ó Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo, deixa louvar da corte a vã grandeza. Quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Olha aí, gente. Nestes versos, o poeta encara o amor de forma negativa, por causa da fugacidade do tempo. A linguagem, altamente subjetiva, denuncia características pré-românticas. A emoção predomina sobre a razão, numa ânsia de aproveitar o tempo presente. O amor e a mulher são idealizados pelo poeta, portanto, inacessíveis a ele. O poeta propõe uma linguagem clara que se aproveite o tempo presente de forma simples junto à natureza. Olha, tá aqui. Vem aproveitar comigo. Lograr é aproveitar. Vem logo, vamos aproveitar esses alegres campos, né? Essas árvores copadas. Vamos deixar de lado a cidade grande. O que me agrada é estar contigo. O que eu gosto é de ficar com você, tentando encontrar, ou melhor, vendo as perfeições da natureza. Então, é um convite claro, básico. Vamos aproveitar para a gente ficar aqui na natureza, observando como ela é bonita, alegre, como ela é grandiosa. Deixa para lá essa cidade que não tem nada a ver, que só tem coisa ruim para a gente fazer. Então, quando ele traz essa proposta simples e clara, ele pratica aí o carpe diem, aproveitar a vida, afastar-se da cidade, que é o fugere urbem, né, para que eles possam buscar esse local tranquilo, né, o locus amenus. Então, são 3 características do arcadismo presente numa só proposta temática, num só trecho da poesia de Bocage, tá bom? Na nossa aula de hoje, nós trouxemos para vocês Emmanuel Bocage, o grande poeta árcade, e fizemos aí a abordagem a mais questões do arcadismo e também do estilo do próprio autor, tá bom? Para a gente mencionar aí a importância dele dentro da história do arcadismo em Portugal, dessa estética que fecha o século XVIII e inicia no século XIX. Na próxima aula a gente volta com mais conteúdos aqui relacionados à literatura. Me despeço desejando a vocês uma ótima noite e bom final de semana. Tchauzinho, gente!